Guabi, 9 unidades Fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Todas as características de um verdadeiro campeão podem ser vistas neste exemplar de rara beleza, chamado Místico Elfar. Marcha. Funcionalidade. E comodidade. Um garanhão forte, bem estruturado, de uma docilidade que só podemos encontrar no verdadeiro cavalo manga larga marchador. Místico Elfar, sinônimo de qualidade do Aras Elfar. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verdes são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando infinito. Neste cenário está a Ouro Fino, com inovação, qualidade e tecnologia, com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Fino, vocação para o agronegócio. Feliz Ano Novo a todos! O primeiro Manga Larga Marchador TV de 2011 é especial. Vamos apresentar um compacto do documentário O Cavalo do Mundo, que foi produzido pelo publicitário e criador Dimas Thomas, da Coudelaria da República. No vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a história da raça numa viagem que começou em Portugal e chegou às tradicionais fazendas do sul de Minas Gerais. Vamos acompanhar. Esta colaria é uma colaria que data de 1748, portanto, do rei Dom João V, que criou aqui esta colaria. Nessa altura, na Europa, todas as casas reais, ou pelo menos as principais casas reais, tinham as suas colarias e o cavalo estava, digamos, em grande expansão. E, portanto, o nosso rei, obviamente, não querendo ficar atrás, criou esta colaria. É um monumento com 260 anos, e é um monumento que, obviamente, toda a criação cavalar nacional e o país, obviamente, se orgulha de ter. Entre eles, como sabe, a ida de cavalos, diretamente para o Brasil. O Manga Larga tem completamente diferente. Nós, como o próprio nome indica, é ser marchador. Eu acho que existe dentro da raça lusitana, existe um tipo de cavalo, que é o cavalo alter. Cavalo esse, em princípio, de cor castanha, embora não seja só isso que o define, mas é um cavalo, enfim, com
com algumas características que depois são sempre mais fáceis de ver visualizando esses cavalos. Existe outro tipo de cavalo, que é um cavalo, digamos, da Fonte Boa, que era tido da Fonte Boa, porquê? Porque existia uma cavalaria que era até do Estado na Fonte Boa, e o Depósito de Garanhões criou um cavalo um bocadinho mais forte, com talvez um bocadinho mais de aptidão desportiva. E depois existe outro núcleo muito importante, que é o núcleo Veiga, digamos. É um tipo de cavalo com uma seleção bastante importante em toureio, um cavalo bastante mais fino, talvez, do que os outros. O cavalo lusitano, no fundo, na minha opinião, anda à volta destas três linhas. Mais Veiga, menos Veiga, mais Cavalaria Nacional, menos Cavalaria Nacional, mais altero ou menos altero. É um cavalo conhecido pela sua docilidade, pela sua capacidade de aprendizagem. Sempre foi conhecido também pela sua versatilidade e a sua capacidade de trabalho. Esteve sempre disponível em todas as alturas da história, embora com outros nomes, mas mais recentemente denominado por sangue lusitano. Dom João VI levou daqui alguns cavalos, e um dos garanhões que foi utilizado e que influenciou bastante a seleção do Manga Larga Machador era um Alter Real. Estamos aqui naquilo que foi no passado a Fazenda Campo Alegre. Aqui nasceu e viveu o Barão de Alfenas. O Barão de Alfenas, que foi uma pessoa muito importante, muito influente na época do Império, sendo inclusive deputado do Império na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E é o precursor, o criador dos primeiros animais que no futuro viriam a ser os cavalos Manga Larga Machadores. O imperador deu ao Barão de Alfenas um cavalo de origem provavelmente alter, que o barão, ao cruzar esse cavalo com suas éguas, aqui da região, éguas sem raça definida, podiam ser sorraia, podiam ser éguas do norte de Portugal ou da região do norte da África, e a partir dele começou a selecionar esses animais que marchavam, e surgiu daí, às vezes, até sem grande interesse em criar uma nova raça, mas muito mais em ter animais para que fossem cômodos para as viagens, as grandes viagens daqui para a corte, e daí nasce, então, a raça Manga Larga Machador, que hoje é essa grande raça que está espalhada pelo Brasil inteiro e até por algumas partes da América do Norte e Europa. O Tríplice Apoio aparece já fruto, penso eu, de adaptação, e nós aí vamos buscar a docilidade do cavalo lusitano, que permite adaptar a tudo, às condições. Nós em Minas temos a topografia, que é uma topografia mais acidentada, a necessidade de participar naquelas atividades venatórias que os ingleses tinham deixado um pouquinho, aquele gosto pela caça à raposa, que eu penso que em Minas Gerais se desenvolveu bastante, a perseguição dos animais, mas devido à parte montanhosa, esses cavalos tinham que trabalhar, subir e de uma maneira mais cómoda. Há um outro aspecto que eu tenho pensado, pode ser realmente uma asneira muito grande, mas os animais eram animais pequenos porque realmente quando o animal muda de ambiente, de habitat, às vezes os animais estão lá, mas ananicam um pouquinho. Eram animais de trabalho, portanto não estão naquela altura, não andámos ali com raçõezinhas e pão de ló para os cavalos, eles tinham que trabalhar. As celas que eram, penso eu, não tenho a certeza, que eram usadas, eram celas grandes para cavalos pequenos. O que pode ter feito com que a mecânica do cavalo, o cavalo para o trote tem que saltar, para o galope tem que se projetar. No passo não há problema. Então, pode ser que o tamanho da cela tenha condicionado um pouquinho certa limitação da coluna do cavalo e que tenha feito com que o cavalo se defendesse e desenvolvesse essa mecânica para que em cima a cela, por exemplo, não interferisse tanto. Vou deixar esta questão no ar e o senhor vai levá-la e daqui a uns anos, quando nos encontrarmos, voltaremos a falar nisso.
nós baseamos no cavalo que o Gabriel Francisco comprou do cego lá perto de Barbacena. Então ele, numa das viagens que ele fazia aqui a cavalo para Ouro Preto, ele encontrou esse cego com um cavalo muito bonito na estrada. E aí quis comprar o cavalo. E o cego falou que não podia, que o cavalo, ele tinha muita amizade naquele cavalo. Mas o barão insistiu, porque viu que o cavalo era muito bom. O cara abriu mão e ele pagou uma fortuna no cavalo. Esse cavalo devia ser descendente desses cavalos que Dom João trouxe de Portugal. 2 filhos do Zé Francisco, que já tinha ido lá para o Carmo da Cachoeira, levou filhos desse cavalo, cruzando com as éguas que já existia na época, tirou um cavalo especial, que veio parar aqui, no Campo Alegre, já na fazenda do Narciso, de um filho que chamava Gabriel Antônio. E esse cavalo, por nome Zimonei, é o cavalo primitivo dentro do Manga Larga. Ele deu o Cana Verde, que foi para Bela Cruz, com égua da Bela Cruz. Esse Cana Verde deu vários filhos aí para frente. Deu o Bellini, que é o primeiro cavalo do JB. E deu outros mais. Em 1934, os Junqueira, que estavam em São Paulo, e outras pessoas, se reuniram e resolveram fundar uma associação de criação de cavalo. É um cavalo brasileiro, que tinha sua origem em Minas Gerais e veio para São Paulo, que começou então a registrar os animais no studbook do Manga Larga. E os cavalos aumentaram de porte. Diziam, inclusive, que houve uma infusão de sangue exótico e, com isso, inclusive, perdeu o andamento característico do cavalo Manga Larga de Minas, do Manga Larga mineiro. Com isso, os criadores de cavalo Manga Larga de Minas Gerais se sentiram prejudicados porque ficaram com vários animais fora do registro Manga Larga e também porque a Associação do Manga Larga fechou o livro e exigiu que dali para frente haveria necessidade de que os produtos tivessem seus pais já registrados na Associação do Manga Larga. Os paulistas da Associação Manga Larga queriam o trote como andamento e os mineiros queriam o cavalo que tivesse um andar marchado. 16 de julho de 1949, durante uma exposição que houve na Gameleira, lá em Belo Horizonte, se convocou a segunda reunião, onde se leu a ata da primeira reunião lá de Caxambu. Então criou-se a partir daí a Associação dos Criadores do Cavalo Marchador da raça Manga Larga. Isso foi muito bom porque alertou muita gente que eu não pensava, passaram a tirar o tal cavalo misturado. Eu tinha pelo cavalo uma apreciação como serviço, como comodidade e como beleza. Cavalo número 1 eu comprei pelas razões que eu te disse. Falei para mim mesmo, eu vou comprar um campeão nacional. E o Bolivar me vende o cavalo, o Angai primeiro, que era o padrão da raça. E é um motivo de orgulho para mim, de vaidade, de pertencer a esse livro. Nasce no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado pra lidar com gado, pra percorrer distâncias
aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou manga larga, marchador. A Fazenda Angaí tem mais ou menos 280 anos. Em 1890, trouxe o Caxias para o Angaí e aí começou o criatório mesmo, Manga Larga Marchador. Ele era filho do Cana Verde, né? O Níquel era filho da Emoção com Aviso. Ele foi grande campeão de marcha. Na época de 40 e poucos, 50, né, veio o Sátiro. Inclusive o Sátiro foi um cavalo que houve duas marcas. Veio da Traituba como Traituba Sátiro e aqui no Angaí ele foi registrado como Angaí Sátiro. O Sátiro é um cavalo que o meu avô, Diodato, recomendou com o Otto Junqueira da Traituba. Ele queria um filho do rádio da Traituba. E aí o Otto da Traituba tinha uma égua alcova que estava prenha do rádio. Nasceu um potrinho, muito bom. Meu avô foi ver, gostou, ficou com ele. É o Sátiro, justamente o Sátiro, que fez um papel maravilhoso no Angaí. Meu pai levou os animais na década de 40 para São Paulo e nisso eram animais não eram registrados, inclusive nem a associação ainda não tinha sido fundada. Eu ia muito com meus tios levar leite nos laticínios do Campo Lindo, de burros de cangalha, com lata. Eu ia muito e chegava lá no Campo Lindo, ficava vendo os cavalos, inclusive o Sincero. O Sincero, sem soma de dúvida, foi o melhor cavalo do Campo Lindo. Antes dele, só o Sargento. E daí, logo na frente, eu tive a sorte de usar um filho dele, que é o Duque JB. Duque descende do Sargento e descende do Sincero, que é filho e é neto. Não temos assim, a data exata do início do criatório, mas tudo indica que foi com a construção da casa, da sede da Traituba, em 1831. A tropa da Traituba e do sul de Minas como um todo sempre foi marchada, andamento marchado, que sempre foi a preocupação que a região teve, né? Desenvolver o trabalho foi a procura de marcha, exatamente